Você é do tipo de pessoa que procura aprender com as outras pessoas, que procura encontrar lugares diferentes, fazer caminhos diferentes, conviver com pessoas diferentes, mudar um pouco o seu ambiente de convívio para aprender com as diferenças, para entender que existem pessoas diferentes. Muitas vezes eu vejo as pessoas adorando viajar, né? E é realmente muito gostoso viajar, porque nós conhecemos novos lugares, visitamos novos lugares e tudo mais, né? Mas um dos objetivos de viajar, né, é poder conhecer culturas diferentes. E o que é conhecer culturas diferentes? O que é cultura, né? Que muita gente não valoriza porque não sabe o que é, né? Cultura é um encontro assim de várias definições que tem, mas é um conjunto de valores, né? O que se valoriza dentro daquelas de um grupo de pessoas, né? Costumes, como aquelas pessoas se comportam, o que elas acreditam, o que elas pensam, como são os rituais, quais são as coisas que elas celebram, que são importantes para elas, né? Todo esse conjunto de coisas que tem a ver com o comportamento das pessoas, que tem a ver como as pessoas pensam, como elas se comportam, o que é importante para elas, o que elas valorizam, tem a ver com cultura, né? E aí a gente tem a cultura desde o nível maior, que às vezes é o que compõe a cultura de um país, o conjunto de tudo isso e forma uma cultura às vezes, como nos pequenos espaços, a cultura de um estado, de uma cidade, né, de um bairro, de uma família, né? E, por mais que estejamos numa mesma cidade, às vezes uma família tem uma cultura, um jeito de ser, né? Um jeito de agir no mundo, de pensar, de acreditar, de costumes, de celebrações diferentes das outras. Assim como, mesmo dentro das famílias, nós temos pessoas com cabeças diferentes, pessoas que pensam diferente, pessoas que veem o mundo de forma diferente, pessoas que sentem o mundo de forma diferente, né? Nós somos únicos, né? Nós temos algumas coisas que são parecidas, mas nós somos únicos e na forma de viver a vida. E isso, eu não sei como você lida com essas diferenças, porque nós somos por muito tempo, até porque fomos colonizados, criados para acreditar que existe uma única forma de pensar, uma única forma de ver as coisas, né? De nos separar, mostrando para gente que alguns comportamentos, algumas formas de existir, algumas formas de pensar, algumas formas, inclusive de aparência física, são as certas e outras são erradas. Nós fomos criados assim, né? Mas, e principalmente porque a gente está num país que absorveu inúmeras culturas, né? Um país que absorveu pessoas vindas de diferentes países. Imagine, isso é diversidade, essa miscelânea de pessoas aqui dentro do nosso próprio país. E aí eu lembro que em 2019 eu dei uma palestra lá no CONAR, que é o Congresso de Recursos Humanos, né? Na época eu ainda coordenava o curso de gestão de pessoas, né, numa instituição de ensino privado e público superior aqui no Brasil. E aí eu fui convidada para ir ao CONAR e eu falei justamente sobre isso, sobre essa diversidade brasileira como potência, né, para que a gente possa ter é, melhores desempenhos, melhores resultados, né, em todos os fatores. Só que quando nós sabemos olhar para essa diversidade e aprender com essa diversidade, quando nós conseguimos ver uma pessoa que pensa diferente da gente e tentar entender por que ela pensa, o que ela valoriza, como ela foi criada. Quando a gente entra nesse profundo de entender um pouquinho do outro, né? E aí a gente consegue muitas vezes aprender e ver coisas que fazem sentido, absorver isso, também mostrar o nosso mundo para o outro. E às vezes
não faz sentido, mas a gente passa a respeitar, né? E isso que é muito legal. Mas essa questão de aprender com o outro, ela só acontece no encontro. Quando eu me abro, quando nós nos abrimos para conhecer a outra pessoa, para conviver, para dialogar, né? Para dialogar, de que vem de dois. Então, eu não falo nem conversar, eu falo dialogar, porque dialogar e tem que existir essa coisa da troca. Eu tô falando, o outro tá me ouvindo, tá absorvendo, tá me dando devolutivo, eu tô ouvindo, tá existindo um respeito entre ouvir e falar para os dois, né? Espaço para os dois. Aí sim, eu começo. Agora, se eu só convivo com pessoas que só viveram coisas muito parecidas comigo, se desde sempre eu só convivo com as mesmas pessoas, né, nos mesmos tipos de ambiente, né, dificilmente às vezes eu vou abrir a minha visão, vou expandir a minha visão de mundo. Né? A minha visão vai ser sempre dentro daquela classe de profissões, daquela classe né, de se eu só convivo com pessoas que só trabalharam em empresas privadas e não trabalharam em públicas, né? Eu posso criar um julgamento, porque eu não conheço aquele universo, né? Eu não tô ali para ouvir as pessoas que trabalham no universo das empresas públicas, né? Se eu convivo só na arte, mas também não convivo com pessoas que trabalham em empresas, eu também muitas vezes eu julgo lá, mas eu também não conheço aquele universo. Porque todo universo tem os prós e contras, porque somos pessoas, né? Então, o mais importante é isso, a gente poder se abrir para conhecer pessoas diferentes, espaços diferentes, profissões diferentes, coisas diferentes. A gente não se prender, se fixar num único universo. Mas também se a gente se fixar, ok, né? Existem aí várias maneiras e tempo também, né? Mas quem eu proponho para quem quer expandir o seu universo, conhecer diferentes, né? Eu digo que para conviver, né? E para nosso bem-estar, é muito gratificante a gente conhecer outros universos por experiência própria, porque eu também já fui uma pessoa muito julgadora, porque eu não conhecia outros universos, então era mais fácil eu julgar aquilo que eu não conheço, né? E quando eu conheço, eu começo a entender as razões, os porquês, o que envolve o contexto. Então isso me abre tanto em termos de humanidade, né? De eu ser uma pessoa melhor, mais tranquila, com um coração melhor, uma mente melhor, inclusive para ser mais criativa, para usar minha inteligência melhor, mesmo naquela área que eu atuo, naquela área que eu trabalho, com as pessoas que eu convivo, com a minha família, com os meus amigos, porque eu vou me abrindo para esse universo que é tão diverso, não só aqui no país, mas, né, no mundo todo. Se fez sentido para você, por gentileza, compartilha com quem você acha que pode contribuir, curte para que a gente possa trazer mais conteúdos falando sobre essas questões que envolvem a nossa parte de desenvolvimento, né, nos vários níveis emocionais, mas intelectuais, né, humanos, espirituais, porque isso vai fazer com que a gente se sinta melhor, a gente tenha um bem-estar interno muito melhor e a gente passe nas relações com as pessoas também melhorar o convívio, né? Que hoje em dia tem sido um grande desafio para muitas pessoas, porque se a gente fica fechado no nosso mundo, dificilmente a gente consegue fazer essa intersecção nas relações com os outros. A gente fica mais julgando, criticando, né, o que é do outro por não entender o universo dele, não permitir que ele também entenda o nosso universo. E aí quando a gente se abre para isso, a gente cria um campo de intersecção. E isso melhora muito a vida de todo mundo e a vida social. Um ótimo dia.